Olá, graça e paz, meus irmãos. Você está no canal Eu na IBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e mais uma vez, para a glória do Senhor, estamos aqui para dar prosseguimento no primeiro trimestre de 2020, na lição dos adultos. A revistinha, nós trabalhamos, é a revistinha da CPAD e nós estamos trabalhando aí esse primeiro trimestre a raça humana. Estamos falando sobre sua origem, doutrina e redenção. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. E você que é assinante do canal, muito obrigado. Não deixe de acompanhar os vídeos que toda semana nós postamos aqui no YouTube. Esta aula, na verdade, é uma pré-aula. É simples, bem resumida, pegando os pontos mais específicos. E o foco aqui é você, professor da escola dominical, professor, superintendente, usar esses slides aí na sua igreja, certo? Como que você pode fazer isso? Se você tem um data show ou uma TV de LED como notebook, e você, abaixo do link do vídeo aí tem um link, você clica nele e vai abrir uma página de download. Lá você baixa ele em PowerPoint, faz o download em PowerPoint, e você pode mudar, você pode acrescentar, tirar, ou seja, fazer da melhor forma que você assim entender. Todos os slides são editáveis, não tem problema algum, você pode editar, são bem simples, tá certo? E se você ainda não é inscrito no canal, e esse canal de uma forma, esse vídeo de alguma forma te chamou a atenção, você gostou, né? Digamos assim. Você se inscreve no canal aí, não esqueça de ativar o sino de notificação para toda vez que eu postar um vídeo aí o YouTube avisar você, certo? Peço também que conheça aí o canal e de repente, se tiver algum conteúdo aí que te agrade, fique à vontade, certo? E se você não gostou também, não tem problema, já pode sair do vídeo, porque eu também não fico no vídeo onde eu não me sinto bem, tá certo? Nós temos livre-arbítrio. Nós temos direito de escolher aquilo que nos agrega alguma coisa, tá certo? Mas eu tenho certeza que até aqui tem agregado aí algumas pessoas, algumas centenas delas, porque senão nós não estávamos aqui toda semana, certo? Lição de número 8, o início da civilização humana. É o que nós iremos tratar aqui dentro desta pré-aula. Serei breve, rápido, certo? E esta lição, ela traz 3 tópicos. No primeiro tópico nós vamos falar sobre a origem da civilização humana. No segundo, a civilização e conflito. E no terceiro e último tópico, o Deus que intervém na civilização. Todos os tópicos eles vêm acompanhados por 3 subtópicos. E nós vamos aí, dentro do possível, aí, mais breve possível, não quero que esse vídeo fique muito longo, tratar aí desses 3 tópicos, certo? O texto áureo ele se encontra em Gênesis 4, versículo 14, que diz: E concebeu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. A verdade prática: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. A verdade prática. A leitura bíblica em classe, como de costume, eu não faço a menção, mas ela se encontra em Gênesis também, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. O objetivo geral desta pré-aula, desta lição, é esclarecer que Deus ele intervém na civilização humana. E nós não estamos sozinhos no mundo, de forma alguma. O ser humano, ele faz parte de uma família que teve origem na pessoa do próprio Deus. Foi Deus que formou a família, certo? A origem do homem está em Deus, porque o homem veio de Deus e de um homem só Deus criou toda a nação. Então o livro do Gênesis, ele diz que Deus os abençoou e diz: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28a. De um só casal, Deus ele planejou a raça humana. Olha que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, né? De um só casal ele planejou a raça humana. A ordem divina
para frutificar e multiplicar, demandava o ensejo de constituir uma civilização humana. Deus ordenou ao ser humano que se espalhasse pelo mundo. Hoje, segundo os dados do Banco Mundial em 2017, somos aí aproximadamente 7,53 bilhões de habitantes no mundo. China e Índia, por exemplo, são os países mais populosos da Terra, sendo um com 1.413 bilhões de habitantes e o outro com 1.350 bilhões de habitantes. Então, somos aproximadamente aí, isso os dados de 2017, 7 bilhões, mas esse número com certeza já aumentou bastante. Bom, a introdução diz o seguinte, que nesta lição estudaremos a origem da civilização humana. Qual foi a primeira cidade construída pelo homem? Você sabe? Bom, por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência? Por que será? Somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual, certo? E é isso aí que nós vamos... Deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto, aqui é tudo ao vivo e a cores, meu irmão. A gente arruma na hora, certo? Vamos lá. Primeiro ponto. A origem da civilização humana. Nesse tópico, diferenciamos a civilização humana, realçaremos o casamento com a base da civilização e mostraremos o trabalho como meio da sua subsistência. A civilização ela é um projeto de Deus. Dentro desse primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos. No primeiro, nós vamos falar sobre a definição da civilização. Segundo o dicionário, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região e de um país ou de uma sociedade. Definido aqui o que é civilização. Então, se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Claro que sim, né? Deixa eu mudar aqui o slide. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, pois o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento do nosso planeta. Então, se Adão não tivesse pecado, existiria civilização, só que de uma outra perspectiva, bem melhor, porque o pecado não teria entrado no mundo, certo? O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas também a nação, ou seja, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Finalizamos, falamos aqui sobre a sobre o casamento como base na civilização. Sem o casamento, cujo modelo real está na Bíblia, a civilização humana ela seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo ela é apresentada como a sociedade perfeita e tem no casamento bíblico sua base espiritual, moral e emocional. Está em Efésios 5, 22 ao 30. Fechando o subtópico 1, o subtópico 3, nós vamos falar da subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada ela apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Veja só, 2 Tessalonicenses 10, 3, 10 ao 12, diz assim: Porquanto, quando ainda estavam conosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mando e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego coma o seu próprio pão. Bem-aventurado, e agora em Salmo 128, 2, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Quer o homem tivesse pecado, que não poderia, ele não poderia escapar ao trabalho. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um
enfado devido às enfermidades do planeta, ou à enfermidade do planeta. Então o homem, o trabalho não foi um peso, não era algo para ser penoso, né? Trabalhoso, difícil, não, seria uma atividade gostosa. Mas devido ao pecado do homem, então o trabalho tornou-se aí pesado. Então o trabalho ele sempre existiu e foi bênção para o homem. Porque Deus, quando ele criou Adão, foi para governar o mundo. E como é que se governa o mundo sem trabalho, né? Então, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Não era de qualquer jeito. Mas seria algo mais prazeroso. Finalizamos o tópico 1. A síntese do tópico 1 diz que a civilização humana ela é um conjunto de realizações espirituais, morais, sociais, materiais e econômicas da vida humana num lugar. Vamos para o tópico 2, falando da civilização e conflito. Caim e Abel. Veja bem, os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, ou seja, a agricultura e a pecuária. Caim fez lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. Subtópico 2, a cidade de Lameque, Gênesis 4, 16 ao 24. Enoque, não confundindo com o piedoso ancestral de Noé, foi o nome da primeira cidade fundada na terra. Então, o nome da primeira cidade fundada na terra chama-se Enoque. Estabelecida por Caim, logo após este haver assassinado Abel, a cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Quando Caim matou Abel, ele fugiu para uma cidade, na verdade não é uma cidade, é um lugar de refúgio, chamado Nod, lugar de refúgio. E lá ele edificou essa cidade, e segundo aí os historiadores, ele montou um exército de pessoas que trabalhavam para ele e tal, de homens, e das piores espécies que já existiam. Bom, tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e, em seguida, celebrou seu duplo homicídio com uma poesia. Aqui, cara, esse Lameque era uma espécie, a personificação do mal mesmo, do mal em pessoa, certo? E o subtópico 3, a tecnologia, né? Tecnologia da época. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, que era de Caim, instalada na cidade de Enoque, experimentou grandes progressos, tanto tecnológico como econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos, músicos, não é verdade? Então, por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, ou seja, vieram afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que ficou incontrolável a permanência da raça humana. Fechando o tópico 2, a síntese do tópico 2 diz que os diversos conflitos, eles marcaram a história da civilização humana. Agora no tópico 3 nós iremos falar sobre o Deus que intervém na civilização. Temos também aqui 3 subtópicos para nós fechar, e já no primeiro nós vamos falar da intervenção na Bíblia, a intervenção na biografia de cada homem. Vamos lá. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. E ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar os seus servos. Ele continua a observar atenta, justiça e amorosa de todas as coisas. E sempre que necessário, Deus com certeza vai intervir. Quando as coisas começam a fugir do controle, Deus sempre vai intervir, porque Deus ele é criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Subtópico 2, a intervenção na história da civilização. Deus interveio diretamente
na civilização por ocasião, primeiro, do dilúvio e, segundo, da Torre de Babel. O Senhor ele intervindo na história por intermédio de reinos, de impérios, a fim de quê? A fim de impor a sua vontade, que é soberana, aos rebeldes e apóstatas. Então, aqui está a imagem, né, de Nabucodonosor, que o ouro, né, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, o peitoral, que era de prata, representava o Império Medo-Persa, a cinta, que era de bronze, né, representava o Império Grego, e as pernas, que era de ferro, representava o Império Romano, ou seja, os 4 impérios potentes da época. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. O governo mundial será estabelecido só quando Deus permitir. E o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade seria inviabilizada. Então, mesmo acontecendo o que acontece aí na história da humanidade, mas Deus está sempre intervindo. Vira e mexe, de uma forma ou de outra, Deus entra com a sua mão poderosa, porque se deixar o homem só, ele faz besteira, tá? E subtópico 3 e último subtópico, nós vamos falar que Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana. O amor de Deus não se limita às biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, ou seja, que em Jesus cresce, não morresse, mas que tenhasse a vida eterna. O Evangelho de Cristo, ele redime tanto pessoas como povos e civilizações. Mas chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor, de acordo com Isaías 11:2. Para nós fecharmos aqui a conclusão, chegamos ao seguinte, que a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Antes de fecharmos aqui esta lição, a síntese do tópico 3 diz que em Jesus Cristo, Deus continua a intervir na história humana. Tá certo, meu amado? Eu encerro aqui esta pré-aula. Espero que você faça um bom uso aí desse trabalho, desses slides. E nós estamos aqui para servi-los, né? Até a próxima aula. Encerro aqui esta lição. E se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui na próxima semana com a lição de número 9. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.